fala assim, o que está acontecendo comigo? É a presença de Deus que está invadindo o seu ser. Quem aqui já sentiu algo assim? Não dá para explicar. Fala, o que é isso? Está acontecendo alguma coisa aqui? E às vezes dá uma vontade de, às vezes, falar alguma coisa. Igual, eu estava aqui orando, aí uma pessoa já sentiu vontade de aplaudir, outros dá vontade de chorar. Da onde vem isso? É a presença de Deus invadindo a nossa vida. É isso, entendeu? E como que eu escuto Deus falar? Porque eu já ouvi algumas pessoas, elas... eu ouvi Deus. Como é que é isso? Deus fala como? Deus fala conosco. E não é naquela voz audível, apesar de que existem situações em que pessoas já ouviram Deus assim, audível. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Mas na grande maioria das vezes, é uma voz interna. E essa voz, ela sempre nos direciona para fazer a coisa certa e para fazer aquilo que vai nos trazer paz. Da onde veio isso? Sabe quando vem um pensamento, você fala assim, da onde que isso... Eu não estava pensando nisso, eu nem pensava que poderia ser essa a saída, eu não imaginava que essa seria. Da onde veio isso que brilhou assim na minha mente? Sabe o que é isso? É a voz de Deus vindo ao seu encontro. Quem aqui já ouviu Deus dessa forma como eu estou falando aqui? Diga glória a Deus por isso. Então, por mais momentos como esse, que a gente possa orar por mais momentos como esse, para a gente ouvir a voz de Deus. Por mais momentos como esse, entendeu? E existe uma maneira muito especial que Deus fala conosco, que é através da sua palavra. Sempre que a palavra de Deus está sendo pregada, escute, não é aqui o que o pregador fala aqui que gera a mudança na sua vida. Eu sou muito convicto disso. Não é o que o pregador fala aqui que muda a sua vida. É o que o Espírito Santo fala com você sentado aí na cadeira, através da palavra que foi liberada aqui. Então a palavra aqui foi liberada A, mas o Espírito Santo gera aí no seu coração B, porque é essa a mudança e a transformação que Ele quer fazer em você. Quem entende isso aqui, diga amém. É um momento muito importante esse. Na hora que a palavra de Deus está sendo pregada, e eu já vi algumas pessoas falarem assim, pastor, você pregou aquilo ali, e parece que tudo que você pregou foi para mim. E eu falo, eu nem conheço você. Eu nem sei da sua história. Mas tudo que você falou foi para mim. Quem aqui já teve experiência dessa assim? E às vezes o que eu estava anotado aqui para falar não tinha nada a ver com o que a pessoa entendeu. Diga aleluia! Era porque Deus pegou só a minha fala aqui e trouxe a resposta falando com você. Você entendeu isso? Uma outra coisa muito importante a respeito disso, eu não estava nem programado de falar, é Deus que está falando aqui, diga aleluia. É quando se fala alguma coisa e a pessoa fala assim, o pastor falou aquilo por causa de mim. Cara, não tem como, a gente reúne aqui 600, 700 pessoas. No domingo a gente reúne mais de 1000 pessoas. Será que alguém vai preparar uma mensagem pensando em falar uma coisa para uma única pessoa? Nunca, jamais. Jamais que eu irei fazer isso. A gente estuda e prepara a palavra sabendo que a gente vai lançar e Deus vai distribuir de acordo com a vontade dEle. É isso que acontece. Você está me entendendo? Então, toda vez que a palavra for pregada aqui, você fala assim, nossa, isso foi para mim. Será que o pastor sabia da minha vida? Pode até ser que eu sabia da sua vida, mas Deus está querendo tratar e falar com você alguma coisa. Diga aleluia aí, irmão. É bom, né? Vamos então abrir a nossa Bíblia para o Gênesis capítulo 49. Nós vamos falar mais um capítulo desse livro aqui, Frutificação, a ordem divina para crescer. Quem aqui já pegou o seu livro? Levanta a mão para eu ver aqui. Quem aqui? Olha quanta gente, meu Deus do céu. Já dei a dedicatória para um montão. Então, esse texto que nós vamos ler e a mensagem que nós vamos pregar é um pedacinho do que está no capítulo 4 desse livro. Então, vamos ler Gênesis capítulo 49, versículo 22 e 23. Vamos lá, a palavra diz assim, José é um ramo, diga para mim, completa aí. Você vai ter que completar só mais forte, ok? José é um ramo. Nossa. Se a Bíblia diz de que alguém
é um ramo frutífero, eu preciso observar a vida desse alguém. Se a Bíblia diz de que alguém frutificava, como é que eu leio a Bíblia? Gente, eu vou ensinar para vocês. A Bíblia diz de que José era um cara que frutificava. Então, quando eu leio isso, eu falo, puxa, o que esse cara fazia para ele ser alguém frutífero? Entendeu? Vamos continuar lendo o texto. José é um ramo frutífero junto da fonte. Os seus ramos, eles correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. Eu vou parar por aqui. Bote a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos mais uma vez esse momento ao Senhor. Esse é o momento da sua palavra, meu Pai. E nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra, honramos esse momento. Por isso clamamos, pedindo no nome de Jesus, fala conosco. Traz a resposta, ó Deus amado, para este irmão que está aqui angustiado. Traz a resposta para essa irmã que está aqui com a mente confusa, cheia de dúvidas. Usa, ó Deus amado, minha vida e faz com que eu seja um canal, simplesmente um canal a transmitir a sua palavra. E que o seu nome seja glorificado com a mudança e com a transformação da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Pode dizer glória a Deus. Muda o tom. Vamos aqui, gente, avaliar. José, para ele ser esse ramo frutífero, esse exemplo de frutificação, o que José fez? Número 1, José foi alguém que cumpriu o propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Nós falamos isso na primeira mensagem, e é o capítulo 1 do livro. Para eu frutificar, eu preciso cumprir o propósito que Deus tem para mim. Eu preciso, aqui nessa terra, exercer a minha missão, fazer aquilo para o qual eu nasci para fazer. José era um ramo frutífero por isso. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. José, ele era um ramo frutífero porque ele prosperou, cresceu e prosperou por onde ele andava. Se você avaliar na casa do Potifar, quando ele estava como escravo lá, tudo que ele botava a mão, ele prosperava. No cárcere, tudo que ele bota a mão, sendo ali prisioneiro, prospera. Quando o governador do Egito é alguém que prospera. Nós falamos isso no capítulo 2 do livro. Frutificar é você prosperar, ser abençoado nas áreas mais importantes da sua vida. José foi alguém que ele frutificou porque ele deixou um rastro de boas sementes, abençoando todos os lugares que José passava, ele deixava um rastro de bênção. Isso é eu frutificar. José frutificou porque ele conseguiu superar as dificuldades que apareceram no meio do caminho. Esse é o tema da mensagem de hoje. Para eu frutificar, eu preciso vencer as barreiras que aparecem no meio da minha caminhada. Quando o texto diz que José é um ramo frutífero cujos seus galhos ultrapassam os muros, era porque José, ele conseguia continuar crescendo e frutificando mesmo diante de problemas que ele enfrentava. Porque quando falamos a respeito de frutificar, o que muitas pessoas podem pensar é como que eu vou frutificar nessa fase difícil que eu estou passando? Como que eu irei frutificar com todos os problemas que eu tenho enfrentado nos últimos meses, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida financeira? Como que eu vou frutificar assim? José era um ramo frutífero porque os seus galhos ultrapassavam os muros. Os seus galhos ultrapassavam as barreiras dos problemas
e das dificuldades. Agora, como José fazia para ele superar os problemas, continuar crescendo e frutificando, mesmo enfrentando problemas, mesmo tendo que lidar com lutas que ele teve que lidar dentro da sua própria casa, lutas que ele precisou de lidar com ele sofrendo com a traição dos seus próprios irmãos, sangue do seu sangue. Lutas que ele precisou lidar quando ele sofre uma acusação falsa e injusta. Lá na casa do Potifar trabalhando, ele foi acusado falsa e injustamente de ter cometido um erro que ele não cometeu. Lutas que ele enfrenta quando ele ajuda os seus amigos na prisão e os seus amigos, na hora que ele mais precisa, viram as costas para ele. Lutas. Mesmo com lutas, José não deixou de crescer e de frutificar. Mas o que ele fez? Como ele agia? Número 1. José, ele nunca permitiu com que as lutas levassem ele ao estágio mais perigoso do desânimo, chamado depressão. José lutava e reagia todos os dias, para que o desânimo não estivesse aumentando e o levasse ao estágio perigoso da depressão. Ele tinha todos os motivos do mundo para se tornar um adulto deprimido e depressivo com tudo que ele sofreu em casa, com tudo que ele sofreu logo no início da sua caminhada profissional. Mas ele resistia, todos os dias ele resistia ao desânimo. Uma das maiores estratégias do diabo para paralisar a sua vida, para tentar paralisar a nossa vida, é fazer com que o desânimo ele vá prolongando e prolongando, até que o desânimo se transforme em uma depressão. É por isso que precisamos reagir todos os dias, irmãos. Eu preciso lutar todos os dias e reagir quanto ao desânimo todo dia. Todo dia é uma luta. Todo dia nós estamos ali reagindo. Todo dia nós estamos contando com a graça de Deus. Todos os dias nós estamos nos aproximando de Deus e pedindo a Ele a sua ajuda. Porque se marcarmos bobeira, o desânimo ele bate e ele se prolonga e lança você em um estágio perigoso da vida chamado depressão. Porque se o diabo consegue lançar depressão na sua vida, ele rouba as suas forças de você lutar pelas coisas mais importantes que Deus te deu. Ele rouba as suas forças de você lutar pela sua família, ele rouba as suas forças de você lutar pelo seu trabalho, de você lutar pelo chamado que o Senhor tem para você, de você lutar pela realização dos seus sonhos. Então não podemos deixar nem o desânimo e nem a depressão ela nos atingir. Lutamos todos os dias reagindo, todos os dias buscando a Deus, todos os dias estando presente, envolvidos nas coisas do Senhor, envolvido em uma célula, envolvido nas coisas da igreja, estando firme em oração, lendo a palavra. É assim que a gente reage, irmão. Muitas vezes, mesmo na marra, mesmo carregado na marra, a gente está em casa, bate aquele desânimo doido, e aqui na cabeça começa a brotar aquele pensamento: não vai não, não vai não. Você respira fundo e fala: nem que seja na marra, mas eu vou. Aí quando chega aqui, você é renovado pela unção do Senhor, você é tocado pela glória de Deus. É assim ou não é assim que acontece? Então isso é reagir. Isso é reagir, você não ter vontade nenhuma de ir para a célula, mas falar: mas eu vou, levanta e vai. É isso. A segunda coisa que eu aprendo com José é que José, ele protegia a sua vida quanto à armadilha do pecado. Então eu quero que você bata no seu peito e fale assim: eu preciso proteger a minha vida.
Porque, irmão, escute bem o que eu vou te falar. Existem pessoas que o diabo não consegue parar essas pessoas no desânimo e na depressão, porque elas são guerreiras. Aqui mesmo, aqui nessa noite, tem gente que é guerreira, é uma mulher guerreira, já passou por tanta luta, desde criança, adolescente, e já passou tanta... O diabo não consegue parar você no desânimo, você é uma guerreira. Tem aqui homens que são guerreiros, passaram cada prova, mas o cara está de pé, está firme, e isso daí é maravilhoso demais. Agora, fique atento, porque quem o diabo não consegue parar no desânimo, ele vai tentar parar fazendo você cair em pecado. É por isso que é preciso proteger a sua vida, porque foi dessa forma que ele armou contra José. Você conhece muito bem a história que o José estava trabalhando na casa do Potifar, e a esposa, Potifar, ele era um dos braços direitos de Faraó. Ele era um dos chefes que trabalhava comandando junto com o Faraó. Então era um cara muito reconhecido, de posse. Imagina como é que era a esposa desse cara. E a Bíblia diz de que a esposa do Potifar, ela olhou José e ela tentou agarrar José. A esposa do Potifar, ela foi para cima do José e ela queria agarrar o José. O que José fez? Ele caiu nessa cilada. Ele fugiu. Ele protegeu a vida dele. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. Nós precisamos ficar atentos e proteger a nossa vida, e não brincar com coisa séria. Não se brinca. O José não falou, eu vou tentar aqui ver até onde vai. Até onde vai essa brincadeira com a esposa dele? Não, já logo correu, já logo se protegeu. Então existem coisas que são perigosas para a nossa vida, a gente não pode pagar para ver não, irmão. Não pode pagar para ver, porque não se brinca com as coisas da carne, não dá para brincar, não dá para ficar flertando com o pecado, porque isso pode destruir seu casamento, isso pode destruir o futuro dos seus filhos, isso pode destruir todo sonho de frutificação que Deus tem para você e para a sua vida. Então se proteja mesmo, e passa longe de algumas coisas, passa longe de alguns lugares. Quem pode dizer um amém aqui, irmão? Faz um carinho no ombro do seu vizinho para aliviar e fala, eu amei você vir a esse culto essa noite, fala para ele. Escute, existem lugares que nós sabemos, a gente tem que passar longe para proteger a nossa vida do erro, para proteger a nossa vida das ciladas do pecado. Existem lugares que não dá para passar perto. Fala para o seu vizinho assim, você tem que passar longe daquele lugar, ele sabe qual é, fala, passe longe de lá, fala aí, fala para ele ouvir. Ele sabe qual é. Alguém está rindo aí? Para dar glória a Deus, irmão. Agora deixa eu falar uma coisa. O pecado que o diabo armou contra a vida de José foi um pecado moral. Mas existe outro tipo de pecado que o diabo arma contra a vida das pessoas, e elas não atentam para isso, e elas acabam caindo, e elas deixam de frutificar, porque são aprisionadas nesse pecado. Qual é o outro tipo de pecado, pastor? O outro tipo de pecado é desonrar um chamado que Deus fez para a sua vida. É desonrar, Deus te chamou para fazer alguma coisa, e você desonra a Deus, fugindo do que Ele te chamou para fazer. Nós achamos que isso não tem nada a ver, mas é um pecado. E a prova desse tipo de pecado é o que aconteceu com Jonas. Jonas, o considerado profeta fujão, ele recebeu uma missão de Deus, um chamado de Deus de ir pregar para uma cidade chamada Nínive. Mas Jonas, ele quer fugir do chamado.
E todas as vezes que alguém quer fugir do chamado, está desonrando uma escolha que Deus fez. Porque Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para fazer algo que Ele escolheu você. E quando você fica de biquinho falando assim, não vou fazer, não vou, você desonra a escolha que Deus fez. Então Jonas, ele não vai pregar para Nínive, e ele entra em uma embarcação para fugir do chamado de Deus. E ele comete o pecado gravíssimo de desonrar a Deus porque foge do chamado. Na maioria das vezes, quando nós cometemos o pecado de fugir de um chamado que Deus tem para a nossa vida, isso está ligado ao nosso ego. É o maior perigo. Ego é o que atrapalha as pessoas de cumprirem um chamado que Deus tem para a vida delas. Jonas estava cheio de si e ele não achava certo pregar para Nínive. Ele não achava que aquele povo merecia. Ele tinha os seus próprios pensamentos e as suas próprias convicções, cheio de ego. E quando você para analisar, as pessoas que não cumprem o que Deus chamou elas para fazer, elas não cumprem por causa do ego. Normalmente, não fazem o que Deus chamou para fazer porque não concordam com alguma coisa, porque não pensam dessa forma, porque não acham que deveria de ser isso assim, e aí foge do chamado de Deus, esquecem que a obra é de Deus, de que quem faz e comanda e direciona as coisas é Deus, quem mexe as pecinhas é Deus, mas aí o ego fala, não vou, porque não concordo, porque não acredito que tem que ser assim. Então aí a gente não cumpre o chamado de Deus. O meu maior medo de fugir de um chamado que Deus tem para a minha vida, irmão, é fazer as pessoas que estão dentro do mesmo barco que eu pagar um preço que eles não têm culpa. Foi o que aconteceu quando Jonas estava lá no navio. O navio começa a sofrer uma grande tempestade, a vida de todo mundo fica em risco. E por que o navio sofre uma grande tempestade e a vida de todo mundo fica em risco? Porque ali tinha um homem que estava cometendo um pecado de desonrar a Deus, porque estava fugindo do chamado. Meu maior medo de fugir do que Deus tem para mim é fazer as pessoas da minha família pagarem um preço por isso. Então quero dizer para você, se você quer frutificar, não foge do que Deus está chamando você para fazer, não. Não foge do que Deus escolheu você para fazer. Deus não tirou você da onde Ele tirou e fez a obra que Ele fez na sua vida para você ficar se escondendo. Não fez. Está se escondendo. Me dá uma ajuda, respira fundo, diga aleluia. Bota a mão no ombro do vizinho e fala, eu estou amando você ouvir essas coisas. Terceiro ensinamento, para eu vencer as barreiras, ultrapassar os muros e frutificar, eu preciso acreditar no favor de Deus sobre a minha vida. Eu preciso acreditar mais que Deus tem me capacitado. Por favor, bata assim no peito e fala o seu nome, igual eu vou falar o meu aqui, Bruno. Você precisa acreditar mais em você. Falou o seu nome? Porque foi isso que José fez. Ele acreditava de que a graça e o favor de Deus tinham alcançado ele. Por isso, aonde ele passava, ele botava a mão, ele prosperava, porque ele acreditava nele. Ele acreditava que sobre ele havia uma capacitação divina. Ele acreditava que sobre ele havia uma graça, um favor do Senhor, que essa graça e esse favor iria o fazer produzir e gerar em todo lugar por onde ele andasse. Então eu quero dizer, você precisa acreditar mais em você,
Porque se você entregou a sua vida para Jesus, então hoje não é mais você que vive, mas Cristo que vive em você. E é por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E um mais do que vencedor precisa acreditar que é capaz de realizar grandes coisas, sim. Que é capaz de realizar grandes obras, coisas tremendas e extraordinárias. Acredite mais em você, irmão. Aleluia. Aleluia! Nada de ficar travado com medo, porque muitas conquistas que eram para estar na sua mão hoje, elas não estão na sua mão, foram para a mão de outro. E por que foram para a mão de outro? Porque na hora que você tinha que acreditar em você, você ficou com medo, você ficou achando que você não era capaz. Então outras pessoas pegaram aquilo que era para estar na sua mão hoje, irmão. Então acredite mais em você, acredite na graça e no favor de Deus. Não fique justificando, porque eu sofri no passado, porque eu não tive ajuda de pai e mãe. José não ficou colocando tudo aquilo que ele sofreu no passado como justificativa para ele não conquistar nada no presente nem realizar nada no futuro. Ele poderia justificar: saí da casa do meu pai cedo, fui traído no meu primeiro trabalho, armaram contra mim. Não! Ele acreditou de que ele poderia vencer. Então eu queria dizer para alguns homens e mulheres que estão aqui: nunca mais fique dando desculpa que você não conquistou isso ou aquilo por causa do que você sofreu no passado. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então tome posse da palavra de que você é mais do que vencedor e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Vai com tudo, meu irmão, acredita em você e realiza grandes coisas. Glória a Deus. Aleluia. Nunca mais fique dizendo: eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim. Deus trouxe você aqui para dizer: você consegue, você pode, porque é Ele que te capacita e é Ele que te fortalece. Então você pode sim. Quarto ensinamento: quem quer frutificar superando e vencendo as barreiras, diga aleluia. Para que José pudesse frutificar, ele tinha ação, ele agia. Sabe como é que é? O tema do livro e da série: frutificar. A frutificação no final tem uma palavra forte, pesada, que é ação. E sabe o que isso significa? Significa que você deve levantar e agir, meu irmão. José teve um sonho, só que não havia como ele realizar o sonho se ele não tivesse ação. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa de parar de sonhar e começar a agir. Você tem muitos sonhos, mas não adianta você ter muitos sonhos se você tem pouca ação. Aonde José chegava, ele agia, ele tinha atitude. Está na hora da gente parar de só falar e começar a agir, a fazer. Existem coisas que estão há muito tempo que você está procrastinando, que você está protelando, e Deus trouxe você aqui essa noite para dizer: essa semana chegou a semana da ação, essa semana é a hora de agir. Segunda-feira você vai levantar e vai lá botar a mão naquela papelada, vai pegar aquele telefone, vai ir naquele lugar e você vai agir, meu irmão, aleluia. Respira fundo. Dá uma cutucada no seu irmão, fala bem assim: segunda-feira. Não, fala com autoridade. Segunda-feira você vai resolver aquela parada. Sem desculpa. Pode ficar tranquilo que ele já entendeu o recado. Ele sabe o que é. Dê um aplauso para o Senhor aí, irmão. Frutificação, ação, é agir. Fazer o negócio acontecer, Rafa.
é isso. Muitas coisas na minha vida eu resolvo, sabe como? Eu acordo segunda-feira, tiro meu tempo com Deus, respiro fundo e falo, é hoje. E só volto para casa depois do negócio resolvido. Quem está entendendo o negócio aqui? Aleluia. Se eu quero experimentar a frutificação, vencendo, superando os muros, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso de ter sabedoria para conversar com as pessoas. Sabe, ó, não adianta, escuta o que eu vou dizer. Não adianta você ter ação sem sabedoria. A ação sem sabedoria é um prejuízo. A ação com sabedoria é frutificação. A ação com... Como assim, pastor? José frutificava porque ele tinha sabedoria para conversar. Irmãos, quando José, escute o que eu vou dizer para você aqui, pega essa. Quando José, ele estava lá na cisterna lá e os irmãos tinham tramado, já estavam prontos para matar, os irmãos iam matar José, não tinha conversa. Então José, lá dentro da cisterna, ele consegue com a sua comunicação, ele consegue alcançar o coração de um dos seus irmãos, ele conquista com a sua comunicação sábia, conquistar o coração de um de seus irmãos, e esse irmão conquista o coração de todos os outros e fala, não vamos matar ele. Uma conversa sua que conquista o coração de alguém, ela muda a história da sua vida, ela muda o rumo. Então você precisa de sabedoria para conversar alcançando o coração das pessoas. Quando José, ele está na casa do Potifar, e a esposa do Potifar vai dizer, olha, o José tentou me agarrar. Mentira, foi ela que tentou agarrar ele. Mas o Potifar acreditou na sua esposa. Falou, vou matar José. Quando ele chega para conversar com José, que iria matar José, José mais uma vez conversa e entra no coração do seu chefe, o Potifar. Potifar fala, não manda matar não, prende ele. Conversa com sabedoria que alcança o coração. Irmão, quem sabe conversar, consegue tudo. Quem não sabe conversar, não consegue nada. Então vá resolver o que você precisa resolver, mas com uma conversa sábia. Eu já contei uma história aqui e vou contar de novo a respeito disso. Um certo pastor estava contando numa roda de colegas que um dia ele estava chegando em casa do seu trabalho, ele dirige táxi, né? Na época dirigia táxi, hoje deve estar dirigindo Uber, e ele dizia o seguinte, que quando ele chegou na sua casa por volta de 5h30, 6 horas da noite, na hora que ele abriu a porta da casa, ele encontra a sua esposa na cozinha, com a mão na cintura e balançando a perna assim. Irmão, esposa com mão na cintura e balançando a perna assim, ele já imaginava que era naqueles dias que ela estava. Bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. E ele falou para ela, boa noite, minha filha, tudo bem? E ela com a mão na cintura, tremendo, a perna, botou o dedo assim para ele, apontando, falou assim, tudo bem nada, eu vou logo dando um aviso para você. Ou você pega amanhã aquele sofá velho lá, que está lá na nossa sala, e troca por outro novo, ou quando você chegar em casa, aquele sofá velho vai estar lá no quintal pegando fogo, que eu vou tacar fogo nele. Você ouviu? E o pastor calmo virou para sua esposa e falou assim, minha filha, me separar de você eu não vou me separar, mas uma coisa eu vou te dizer, se eu chegar em casa amanhã, e aquele sofazinho ali, ó, velhinho, tiver lá fora no quintal pegando fogo, enquanto eu for vivo aqui dentro dessa casa, nunca mais entra um sofá. Macho esse cara, hein? Discípulo do Rafael, ele. O que aconteceu? Foi trabalhar. Pegou o seu táxizinho, saiu cedo para trabalhar. Quando foi dando por volta de 4 horas, que era já quase
Na hora dele voltar para casa, ele lembrou da história do sofá, ele falou, começou a dar uma dor de barriga nele, ele falou assim, sangue de Jesus tem poder. Se eu chegar em casa e aquela mulher doida botou fogo naquele sofá, o que é que vai ser da minha vida? E ele foi correndo, estacionou o carro. Na hora que ele estacionou o carro, saiu, abriu o portão, a primeira coisa que ele foi olhar foi o cantinho assim no quintal. E na hora que ele olhou, não tinha nenhum sofá lá pegando fogo. Foi correndo para a porta da casa, abriu a porta da casa, na hora que olhou, o sofá velhinho estava lá no lugar. Diga aleluia. No dia seguinte ele foi trabalhar de novo. Trabalhou o dia inteiro. Quando foi por volta de 5 horas, ele estacionou o carro no lugar onde ele costumava estacionar. Na hora que ele abriu a porta, ele sentiu um cheiro de queimado e ele lembrou, sangue de Jesus tem poder. Aquela mulher doida não colocou fogo ontem, colocou hoje. O que vai ser da minha vida? E ele foi correndo, abriu o portão. Na hora que ele olhou, o sofazinho não estava lá pegando fogo. Acho que o negócio era psicológico. Ele abriu a porta da sala e olhou, o sofá velhinho estava lá no lugar. Diga glória a Deus. No terceiro dia ele foi trabalhar. Quando foi 11 horas da manhã, o telefone dele celular toca. Quem era? A esposa. Minha esposa agora? Ele, oi minha filha, tudo bem? E ela com uma voz muito mansa falou para ele assim, tá tudo bem sim meu amor, eu tô te ligando porque eu preparei um almoço especial para você com aquela comida que você mais gosta. Eu fiz também, meu amor, pudim de doce de leite e pavê de chocolate para você. E tem mais uma surpresa, meu bem, eu comprei uma camisola nova. Vem para casa almoçar comigo, vem. O que você imagina que o pastor fez? Comprou o sofá, nada, foi correndo para casa desfrutar isso tudo, ora. Chegou em casa, aquela mesa maravilhosa, com aquele almoço maravilhoso, e ele, junto com a sua esposa, ele desfrutou daquele almoço maravilhoso. Acabou de desfrutar do almoço maravilhoso, ele desfrutou aquela sobremesa maravilhosa. Acabou de desfrutar da sobremesa, ele foi desfrutar a sobremesa da sobremesa. Aí de repente, a sua esposa deitada aqui assim, ó, no seu peito, vira para ele e fala assim, meu bem, quando você puder, troca aquele sofá velhinho da nossa sala. Ele levantou e ele falou, minha filha, amanhã eu não vou trabalhar, nós vamos no shopping, eu vou comprar um sofá novo, uma mesinha de centro, um tapete e qualquer outro móvel que a nossa sala estiver precisando. Agora diga para o vizinho que está do seu lado, por favor, aprende a conversar comigo, aprende. Ô irmão, escute, quem sabe conversar, consegue tudo. Quem não sabe conversar, não consegue nada. Quem sabe conversar, consegue até aquilo que não tinha direito, ele consegue. E quem não sabe conversar, até aquilo que tinha direito, ele perde. Lá no seu trabalho, por mais que você esteja cheio de razão, chegue por baixo e saiba conversar. Seu objetivo é ganhar o coração das pessoas para resolver a situação e não ter o seu ego correspondido. Quando precisar resolver alguma coisa na sua família, vá por baixo. O seu objetivo não é satisfazer o seu ego, é você ter a situação resolvida. Na igreja, na célula, a mesma coisa. Vá com sabedoria. Quem pode dizer um amém sobre isso? Para frutificar, eu vejo que José, ele foi um homem que ele sabia aproveitar a oportunidade. Oportunidades, irmãos. Muitas oportunidades apareceram para José. E ele soube discernir o que era uma
cilada do diabo e o que era uma oportunidade de Deus. Se nós queremos frutificar, ultrapassando os muros, nós precisamos ficar atento para as oportunidades que Deus vai colocar na nossa... Escute, fique atento, porque uma oportunidade que Deus estiver colocando na sua frente, ela pode mudar a história da sua vida do dia para a noite. Do dia para a noite. Um dia José era prisioneiro, no outro dia ele era governador de todo o Egito, irmão. Por quê? Porque ele soube aproveitar uma oportunidade. Então fique atento às oportunidades. Mas eu preciso ficar atento para pegar uma oportunidade que seja de Deus e não uma cilada do diabo. Quem está me entendendo, diga amém. E como é que eu vou discernir isso? Vou contar para você como é que o José... Olha a sabedoria do José. Esse cara... Irmãos, eu admiro alguns homens na Bíblia. Josué, eu me encanto com a vida de Josué, a coragem. Josué é um dos caras que mais me inspira. José também, a sabedoria de José, a garra de José, a maneira como José conduzia os momentos de luta, isso me inspira demais. E olha só o que acontece com José. Na hora que ele está trabalhando lá na casa do Potifar, e a esposa do Potifar, aquela mulher que pela história, possivelmente, bonitona, cheirosona, né? Palavra boa, ela vem para o José toda sedutora e ela fala: Zezinho, você está bonito hoje. Gente, ele era o empregado dela. Alguém que não tem sabedoria, olha um mulherão daquele e fala: rapaz, que oportunidade, hein? Não vou deixar passar essa não. José olhou aquele mulherão e falou: não é uma oportunidade, é uma cilada do diabo para a minha vida, deixa eu vazar correndo aqui. Aí José está no cárcere. O carcereiro vira e fala bem assim: estou precisando de alguém para me ajudar a limpar aqui, esfregar o chão, limpar o vaso, coordenar os presos, botar ordem nessa bagunça que está aqui. Aí José: limpar chão? Servir? Ajudar? Oportunidade. Pode contar comigo que eu vou ajudar. Uma cilada do diabo, normalmente ela vem direcionando você para algo que é o contrário do que Deus tem para a sua vida. Então fique atento. Uma oportunidade é aquilo que vem de encontro ao chamado que Deus tem para a minha vida. O chamado que Deus tinha para a vida de José era de servir. Então quando alguém fala: tem que limpar chão, tem que coordenar os presos, tem que botar ordem aqui nessa prisão, José fala: o quê? Tem que ajudar? É a oportunidade que eu vou agarrar. Então ele agarra aquela oportunidade. E porque ele agarrou aquela oportunidade, a história da vida dele mudou. Eu sou muito feliz mesmo, em ser pastor de uma igreja em que o que não falta é oportunidade para as pessoas servirem. Não falta. Nenhuma pessoa nessa igreja pode dizer que não serve porque não tem oportunidade. Nós temos as células que você pode servir abrindo a porta da sua casa, servir sendo um líder, servir ajudando o seu líder, muitas células. Nós temos vários trabalhos na igreja que você pode servir no estacionamento, pode servir no Kids, pode servir na mídia, pode servir no pátio, pode servir na consolidação e mais vários outros. Ninguém pode dizer de que não tem uma oportunidade para servir. Se você não está agarrando a oportunidade de servir, mude isso hoje. Porque a história da sua vida pode mudar quando você começar a servir. E por último, para terminar. Essa é aquela hora que você falaria assim: depois eu dou uma oferta para vocês que falaram, viu? Estou marcando todo mundo aqui.
Quando José frutifica, eu vejo que ele frutifica porque ele passava confiança para Deus. Quando José chega a governador do Egito e comanda todo o Egito, era porque ele era alguém que passava confiança para Deus e passava confiança para as pessoas que estavam ao lado dele. Sabe que lá na casa do Potifar, o José, ele tinha liberado a liberação do Potifar para tocar em tudo que o Potifar tinha. Por que o José tinha liberação para tudo? Porque ele era um cara de confiança. Lá na prisão, o carcereiro falou: olha, aqui você pode mandar em tudo. Por que o José mandava em tudo na prisão? Porque ele era um cara de confiança. E quando ele chega diante de Faraó, Faraó coloca um anel no dedo de José e fala bem assim: eu vou colocar esse anel no seu dedo porque aqui no Egito você vai mandar em tudo. Ninguém manda mais do que você, só eu. Por que o Faraó, ele fez isso com José? Porque José era um cara de confiança. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é: as pessoas que estão à sua volta, elas enxergam que você é alguém de confiança? Porque frutificar de maneira extraordinária e crescer, eu preciso de ser alguém que transmite confiança para as pessoas. As pessoas à minha volta, elas precisam olhar e falar assim: pode colocar dinheiro, muito dinheiro aí na frente dessa pessoa, porque ela é honesta, ela é de confiança. Pode confiar o que for para essa pessoa no trabalho, é que ela é de confiança. Quando alguém é de confiança, essa pessoa ela só vai crescendo, irmão. A outra pergunta é: você é de confiança para Deus? Será que Deus pode fazer você crescer muito? Pode fazer você crescer de maneira que exagerada, porque Deus pode fazer isso com uma pessoa, irmão. Será que Deus pode colocar muito dinheiro na sua mão que você não vai se corromper? Deus pode colocar muito dinheiro na sua mão que você não vai destruir sua família, você não vai acabar com seu casamento, você não vai trair a sua esposa. Será que Deus pode confiar de botar muita coisa na sua mão que você não vai mudar? Você não vai virar as costas para Deus, você não vai abandonar o Senhor e colocar o dinheiro como seu Deus quando eles vierem para a sua mão? Para eu frutificar poderosamente, eu preciso ser alguém de confiança. Porque quando eu sou de confiança, o que Deus tem para mandar para mim vem de maneira exagerada. Quantos querem vencer as dificuldades e frutificar? Diga amém. Então fique de pé, aplaudindo e glorificando a Deus.